exuberante Mata Atlântica, onde o litoral norte de São Paulo se encontra com as águas do oceano, Ubatuba se revela como um cenário perfeito para o aprendizado. Este documentário acompanha estudantes de diversas áreas, desde biologia até veterinária, que se uniram para explorar os ecossistemas marinhos. Juntos eles mergulham em experiências práticas, revelando a complexidade e a beleza da vida marinha. Prepare-se para uma jornada de descobertas e aprendizado em um dos cenários mais deslumbrantes do Brasil. Grande, né? Essa viagem é uma viagem que nós fazemos, né? Para que os alunos, né, tenham a oportunidade de realizarem o reconhecimento, né, dos principais ecossistemas costeiros, né? E também atividades voltadas aí para a biologia marinha, que é uma das disciplinas, né, um dos componentes curriculares que nós temos na matriz. O objetivo, né, da nossa viagem é trazer essa oportunidade, né, aproximando o aluno, qual, né, nós vivemos aqui em um ambiente de interior e muitos, né, têm a possibilidade de enxergar o litoral como um biólogo tem que enxergar, né? Então, saber o que é um mangue, né? Às vezes a gente fala nas aulas, mas isso não nos possibilita trazer a realidade do que é o ambiente, por exemplo, de mangue, onde o aluno vai sentir o cheiro, vai sentir a textura do solo, né, que compõe aquele ambiente. Um ambiente de restinga, né? O que é um ambiente de restinga? Qual o tipo de vegetação que nós temos lá? Um ambiente de costão rochoso, qual é a biota que nós temos ali associada a esses ambientes? Quando nós vamos já para ambientes de trato compactado e não compactado, nós temos diferenças. Então tudo isso nós vamos oportunizar, né? Então essa viagem ela vai trazer esse conhecimento, né, para os nossos alunos. Então desejo a todos uma boa viagem e que façamos aí boas atividades lá nesses 4 dias que nós permaneceremos lá nas nossas atividades. Expectativa muito alta, porque eu já vivenciei bastante experiência naquela base, então eu acho que vai ser bem legal para todo mundo, vocês vão adorar, aquela base é fantástica. Coisa de coleta pode ser animada e tá bem frio. Gente, vai daqui. Ela está falando ali pra gente não se e olha lá, mais mato.
Então, dependendo do tamanho da ave, tamanho do animal, a gente também tem vários tamanhos de caixa. Geralmente, a gente, para o animal, a gente usa uma toalha. Então, às vezes, esses animais eles chegam bem debilitados, né? Então, a gente põe uma toalhinha, no caso da ave, embaixo das aletas, né? Coloca, a gente tampa a frente, porque dependendo, são animais, eles já estão estressados, então quanto menor a gente não fizer tanto estresse para ele, mais fácil, né? E coloca dentro do carro de transporte e traz aqui para o hospital. O golfinho da água, por isso que ela tem esses furos, né? Para estar encaixando suas nadadeiras. A parte do bico que a gente fala chama a parte do rosto, e a gente traz aqui para a base. Ou seja, animal vivo, não importa a hora, pode ser de madrugada, aí a gente tem uma equipe de plantão que sai de casa, vai buscar esse animal, outra equipe de plantão já vem para o hospital veterinário esperar esse animal para a gente atender. O Instituto Argonauta foi fundado em 1993, com a missão de promover a pesquisa e a conservação marinha. Desde então, atua na proteção da biodiversidade costeira, educando comunidades e realizando projetos de pesquisa. Quando o lobo sai da água, que ele vai para as rochas, como que ele anda? Ó, fácil. Né? Agora eu só foco, além de eu não ter orelha, as minhas nadadeiras, elas são curvas. Diminui aí o braço. Tenta andar. Essa é uma das diferenças. As tartarugas que migram pequenas, né? Porque uma tartaruga adulta, ela é muito maior. Então, algumas tartarugas, elas nascem em ilhas, outras regiões do Brasil, e elas migram para o nosso litoral. Das 5 espécies que a gente tem, eu tenho a tartaruga de couro, né? Então a tartaruga de couro só tem o casco, a gente chama de carapaça. Tá? Então imagina eu colocando a cabeça nas nadadeiras, o tamanho de uma tartaruga dessa pode pesar a 500 kg, quase 2 metros, né? De tamanho, pode chegar ao tamanho de um carro, a maior tartaruga do mundo. Aí eu tenho a tartaruga cabeçuda. Você sabe por que ela chama cabeçuda? Claro, porque na língua portuguesa ela tem a cabeça grande. Por mais que são tartarugas marinhas, elas têm alimentações diferentes. A cabeçuda é uma tartaruga que se alimenta de crustáceo, ou seja, são animais rígidos e placas duras, né? Então eu preciso ter força no meu maxilar e no meu mandibular. Então se eu tenho uma cabeça grande, eu vou ter uma grande quantidade de músculo em volta da sua cabeça, dando força para eu poder se alimentar, se deixar eu engole uma lagosta inteira. Tá? O corpo se alimenta de água viva, com aquelas sacolinhas ali no oceano, assim, ó, tem muito esses animais. Isso é a importância da preservação. A tartaruga verde. Tartaruga verde é o que a gente mais vê na nossa costa aqui do litoral. Como que a gente identifica? Na biometria já que a gente indica para vocês na oficina. A gente tem as placas, tirando a de couro, né? Porque ela já é uma estrutura diferente, não são placas igual as outras. Por isso que ela tem edição popular couro, né? Dermo que é dermo de pele. Já as 4 espécies, ela tem essas placas, tá? Então a gente identifica pela quantidade de pares, né, na chave de identificação, na lateral, na cabeça e embaixo dela. Então se a gente vê a tartaruga verde com a cabeçuda, elas parecem iguais, porém o que muda, o tamanho da cabeça dela é bem gigante, tá? As placas também da cabeça. Eu tenho a tartaruga de peixe. A carapaça dela para a tartaruga verde, pode ver que as placas, elas são entrepostas, né? E elas fazem esse formato. E a tartaruga oliva, que é a menor tartaruga que ocorre na região, ela tem esse formato de coração, que eu guardei, e as plaquinhas delas, elas já são compridas. Tudo que está aqui embaixo são de verdade, menos as tartaruguinhas, essas são réplicas, no vidro já são reais.
Nossa, eu achei muito legal. Eu achei incrível, tudo muito bonito, o cuidado deles, o trabalho deles. E eu gostei bastante do Argonauta, assim, do trabalho que eles fazem com todos os animais marinhos, né? Aqui, esse espaço a gente do Instituto Argonauta, quando construiu o museu, todo mundo aqui ajudou, a gente fez de propósito. A gente vê muita, para quem perguntou, muito lixo no oceano, né? Então de rio, praias, montanhas, vem tudo para o mar. Então a gente criou esse espaço de verdade, então aqui tem 234 animais que morreram pela interação antrópica negativa causada pela ação do homem. Por isso que tem a nossa espécie aqui. Eu estou sentada numa parte de um crânio de uma baleia. Aqui os outros crânios são todos crânios de golfinho e tem crânios de tartaruga. E cada um que ajudou a montar esse espaço montou aleatoriamente o restante dos ossos. Lixo no mar, atropelamentos de embarcações, pesca de vida e outros fatores. O Instituto Argonauta, desde 2015, nós já resgatamos mais de 17 mil animais. Desses 17 mil animais, 80% são mortos. O que está causando a morte desses animais? Desses 80% mortos, tem uma porcentagem, vou falar aproximado, tá? Uma estimativa entre 30% a 40%, que é a nossa culpa. Tá? Que é para a gente tentar conscientizar as pessoas a importância de não jogar o lixo em qualquer lugar do planeta. Eu achei muito incrível ver aquelas coisas ali no Museu do Argonauta que me impactaram muito, muito mesmo. A gente vê quanto o ser humano destrói o planeta. Eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que realmente é verdade. O ser humano é o câncer do mundo e eu realmente acho muito real que as pessoas fazem as coisas e não pensam em nada, não pensam, é muito bonito uma tartaruga, ai que lindo gente, ai um peixe. Só que na hora de poluir, na hora de fazer uma merda, a pessoa não pensa. Na hora de jogar um lixo, um pequeno canudo ou um copo de plástico, isso pode matar um animal, como a gente viu com golfinhos que morreram com correia de chinelo. Então assim, perdeu seu chinelo na praia, não perca, acha ele. Então assim, gente, evita jogar lixo, tá num ambiente que não é seu, é dos animais. Então a gente que tá invadindo esse ambiente e a gente não pode estragar esse ambiente que também é nosso.
Idealizado em 1997, tem como objetivo educar o público sobre a vida marinha e a importância da conservação. Ele oferece exposições e programas educativos que sensibilizam sobre a poluição marinha e a importância de reduzir o lixo nos oceanos. No dia 2 aqui em Ubatuba. Com essa linda dessa vista. Eu acho que o mangue foi o que mais me interessou, me mexeu muito comigo por ter essa experiência de estar lá, de conhecer as espécies que brotam de lá no mangue,
come mangue branco, vermelho, preto. Eu acho que a parte do mangue foi a que mais me encantou. Ai, gente! Eu tô começando a me sentir entrando na Estamos aqui atravessando a primeira parte de água. Estamos passando pântano. Não quero comer. Zé Curubu, estamos atravessando o pântano. Zé Curubu, estamos atravessando o pântano. Ai, Deus! Que gelo! Eu vi, no caso eu pisei, né? Zé Curubu! Através da respiração, mas as partes mais profundas, elas vão estar dominadas só por bactérias anaeróbias. São aquelas bactérias que elas não precisam de oxigênio para fazer a decomposição, para fazer os processos digestivos. Geralmente elas dão outra substância. Uma substância muito comum que elas utilizam no processo é o enxofre. Isso aí explica uma outra coisa que deixa as pessoas às vezes com um pouco de medo ou de nojo do mangue, que é o cheirinho característico do manguezal. Então você pisa num pedaço de lama, faz um barulhinho de pum, porque tem aquele gás que sobe, e daí vem um cheirinho de ovo podre. Esse é um cheiro natural, porque como eu falei, o manguezal ele tem muita decomposição. Eu digo que o manguezal é como se fosse a grande composteira aqui do litoral. Então a matéria orgânica está chegando, está sendo decomposta, e os nutrientes são liberados de volta no ambiente. É por isso que tantos animais vêm se alimentar aqui, é por isso que esse ambiente ele é um berçário. Mas esse cheiro do mangue, pessoal, não é para ser um cheiro desagradável ao ponto da gente não conseguir ficar lá dentro. O que acontece é que tem alguns outros manguezais que vão ter um cheiro muito mais forte, principalmente por causa de poluição. Então esse ambiente que está sob o efeito das marés, então a água vem trazendo as coisas para cá, então tanto o resíduo sólido quanto o contaminante, quando tem espalhamento de óleo, o manguezal costuma ser o ambiente mais afetado, porque a maré vai carregando essas coisas, plástico, óleo, coisas que são carregadas pela água, e elas vão parando aqui. Então isso tem alguns manguezais, sei lá, manguezal lá de São Vicente, lá no litoral de São Paulo, ou Baía de Guanabara, que são manguezais muito impactados, eles costumam ter um cheiro mais forte, mas é por causa de esgoto mesmo. Naturalmente, o manguezal não é para ter um cheiro tão forte. Inclusive, uma das coisas que eu estava estudando e que eu percebi quando eu estava fazendo meu doutorado, que foi muito curioso, é que existe um estigma histórico em relação ao manguezal sobre ele ser um ambiente que ele não é legal. Então, as pessoas falam que ele é fedido, que ele é sujo, que ele dá doença, que ele é podre. E isso é uma coisa que a gente tem registros históricos da época colonial do pessoal falando isso do manguezal, porque eles nem entravam, olhavam de fora e falavam, vai, tem pernilongo, é um lugar ruim. E até hoje esse preconceito se mantém por pessoas, inclusive, que nunca visitaram o mangue. Tem até lá uma crítica que alguns autores fazem, né, que tem vários veículos de comunicação que vão falar da importância do mangue e começa assim, ó. Apesar de assustador, o manguezal é importante. Mesmo fedido, o manguezal... E daí continua sustentando esse estigma. Sendo que em alguns lugares a gente tem manguezal, né, gente, de águas cristalinas, assim, peixe-boi e cavalo marinho, e o pessoal tem desenvolvido turismo nesse ecossistema. Por quê? Por já existir esse estigma e preconceito, e por ser um lugar que as pessoas não visitam, porque a galera tá aqui, ó, 200 metros na praia, acaba que ninguém tá ligando muito, cria esse imaginário coletivo de que é um lugar ruim, e quando o manguezal é destruído, ninguém liga, da mesma forma como se importam com praias ou recifes de corais. E tudo isso acaba vindo, na verdade, de uma primeira situação, voltando lá atrás, que tem a ver com muito da decomposição, que é um dos fatores principais para o manguezal ser um berçário da vida marinha, sustentar os frutos do mar que a gente se alimenta e que deveria ser outro fator de proteção para ele. Os manguezais de Ubatuba são ecossistemas que têm sido preservados e estudados desde a década de 1980, quando começaram a ganhar reconhecimento como áreas vitais para a vida marinha. Eles são fundamentais para a reprodução de várias espécies e para o equilíbrio ambiental. Biologia por amor, gente. Quantas que tá na parcela, tá? Agora eu vou segurar e você amarra. As que amarrou também? Essa que amarrou também, tá na parcela. É igual futebol, derruba. Não, por enquanto eu contei só as pequenininhas. Tá.
Esse aqui, pelo amor de Deus. Deu uma trabalho. Aí, gente, parcela estabelecida. Primeiro dado. O Projeto Tamar, iniciado em 1980, é uma iniciativa do governo brasileiro para proteger as tartarugas marinhas. Surgiu da necessidade de reverter a drástica redução das populações de tartarugas, causada pela caça predatória e a perda de habitat. Cabeçuda. Coitada, ela tem esse nome justamente porque ela tem um crânio bem avantajado. E esse crânio não é só pra ela sofrer bullying, né? Esse crânio está relacionado à alimentação dela. A alimentação favorita dela são crustáceos, caranguejos em geral. Então ela precisa ter um maxilar bem forte e resistente para poder quebrar o casco do caranguejo e ela conseguir se alimentar, tá? Então é uma das mordidas mais fortes que tem de tartarugas marinhas. E essa daqui a gente já pode encontrar no norte ali do Rio de Janeiro, desovando. E aí às vezes acaba que uma tartaruga cabeçuda meio que se perde e dá um pulinho aqui em Ubatuba, erra ali o ninho, mas é bem incomum, tá? Não é a espécie que a gente mais encontra aqui em Ubatuba. A espécie que a gente mais encontra em Ubatuba é a segunda maior espécie. Sim, mas a gente não vê elas assim aqui, tá? Aqui em Ubatuba a gente encontra bastante as tartarugas verdes. Por quê? É uma área de alimentação desses animais. Elas vêm aqui porque elas vão em busca de algas e as algas se formam bastante nos costões rochosos. Como a gente tem mais de 100 praias, a gente tem muitos costões rochosos costurando aí o nosso litoral. Então esses animais vêm, se alimentam nessas regiões e migram para sua área de reprodução, desova conforme elas ficam adultas. Qual é a fase adulta da tartaruga? Dos 20 aos 35 anos para ela atingir a maturidade sexual dela, tá? Então as tartarugas que elas estão aqui, elas são adolescentes. São filhotes? Não, a gente também não tem filhotes. Elas estão aqui no meio da vida delas para se alimentar, crescer e ir para as áreas de reprodução e desova. Os filhotes eles vão ficar, né, uns 2, 3 anos nessas áreas, depois eles vão migrar para suas zonas de alimentação, tá bom? Ela pode chegar à minha altura, que não é muito grande em relação ao humano, mas a uma tartaruga. É muito legal saber que tem uma tartaruga que pode atingir 1,60 m. Tá? As que a gente vê aqui, elas são mais ou menos assim, pessoal. Depois a gente tem ali no museu, mais ou menos o tamanho que elas acabam parando aqui na nossa reabilitação e vindo a óbito. E aí vocês vão ter uma noção, mais ou menos, tá bom? Mas aqui é a cereja do bolo, né? A gente tem a tartaruga de couro. Todas essas aqui que eu falei, as 4, a gente encontra aqui no projeto e em outros projetos, tá? A gente vai conseguir ver todas elas na vida real. Só que essa aqui não. Bom, essa é a tartaruga de couro. A tartaruga de couro, a área prioritária dela de desova é no Espírito Santo. Então eu falei pra vocês, norte, nordeste do Brasil, norte do Rio de Janeiro. Mas essa aqui é só no estado do Espírito Santo. E pra ser mais específica, Foz do Rio Doce, tá? Então, que é onde também aconteceu o quê? Desastre de Mariana, né? Se a gente pensar aqui. E aí ficou tudo cheio de lama lá, o rio. Ótimo, o mar tá lindo. Só que não. E esse animal, ele já desova lá há muito tempo, tá? As tartarugas, elas têm um GPS na cabeça. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas elas não vão mudar a área de desova dela porque é condição de desastre ambiental. Tá? Isso vai prejudicar mais ainda a espécie. Em relação à extinção, ela tá catalogada como vulnerável. Então, ela e a tartaruga de pente, elas estão mais ameaçadas de extinção dentre todas essas. A única que saiu da lista de extinção em 2022 foi a tartaruga verde, tá? Ai, nossa, então bacana, você não tem nada com a tartaruga verde. Então, não é. Ó, a gente vai ter aqui mais 2 tartarugas. Soft sands under feet, waves touch like a beat. Golden
the skies all around, where the love is found. Breezes whisper our song, nights that never feel wrong. Moonlight dances so bright in this endless night. Beach vibes calling with the tide, we're falling into sunset dreams where everything gleams. Palm trees swaying slow, hearts in rhythm, no tides rise without you. A experiência da viagem está sendo muito legal, principalmente porque é a minha primeira vez numa área de praia, então assim, é uma experiência muito bacana. E uma das partes que mais me marcou foi a questão do tamar, porque eu sou muito apaixonada por tartarugas, então ver toda a questão que eles têm de reabilitação de tartarugas ali, as tartarugas que eles também têm, então foi assim, maravilhoso. A gente viu tartaruga albina, tartaruga verde, tartaruga oliva, então assim, perfeito, não tenho o que falar. Deve estar meio ali no momento dela, tá legal. Aí eu falei que a gente separou, ela tá mais tranquila. Mas ela ficava junto lá com o outro. Mas é sempre assim, é igual a gente, né? Tem um problema, discussão e é isso. Toda vez. Everything gleams. Olha que da hora, tipo... Entendeu? Pode subir aí, Cora. Pode subir. Pode. Bora, galera. Tô gravando. Pessoal, chegando ali na embarcação, bom dia. Chegando ali na embarcação, pode que vai estar encostando na segunda, vai começar a levantar daqui, pé na boia e ganhou conversa, tá bom, pessoal? Só levantar que eu liberar. Vão dando preferência a parte da frente, proa na embarcação, onde vocês vão navegar, tem os travesseirinhos lá, pra legal. E aí, Maria, o que você tá achando? Faz o Thiago. Ilha Anchieta, localizada em Ubatuba, é um lugar fascinante tanto pela sua história quanto pela sua ecologia. A ilha tem uma rica história que remonta ao período colonial, quando serviu como local de um antigo presídio. Hoje é um parque estadual e um destino popular para ecoturismo. Em termos de ecologia, a Ilha Anchieta é um exemplo notável de biodiversidade. Ela abriga uma variedade de habitats, desde praias e postões rochosos até áreas de Mata Atlântica preservada. A fauna inclui diversas espécies de aves, répteis e mamíferos, além de uma rica vida marinha ao seu redor. A ilha é um refúgio para muitas espécies e desempenha um papel crucial na conservação ambiental da região. Faz um círculo aí, gente. Quem tá aí atrás. Ela é uma unidade de conservação ambiental de proteção integral. O que isso significa? Aqui dentro da ilha a gente faz a conservação do bioma Mata Atlântica, o bioma presente aqui na ilha. E aí, gente, a gente tem algumas regrinhas aqui dentro do parque. Bom, vocês são biólogos, então para vocês vão ser mais tranquilo. Mas aqui a gente tem muitos animais selvagens, tanto em água quanto em
estuda mais ou menos 3 características, né? Primeiro é para pesquisa, vocês vão ver alguns pesquisadores, é uma galera andando por aí, vem muita gente de faculdade, mestrado, doutorado para fazer pesquisa aqui dentro. Aí ele é um laboratório a céu aberto, porque ele é um ambiente fechado, é uma ilha, né? Então é muito legal para estudar comportamento animal, vegetal e tudo mais, por ser um ambiente fechado e não ter migração, esse tipo de coisa. A outra coisa é a proteção. Aqui é governado pela Fundação Florestal. A Fundação Florestal é o órgão do Estado que ela administra todas as unidades de conservação. E terceiro é turismo, né? Numa unidade de conservação ambiental pode acontecer turismo, que é a empresa Greenhaven que trata disso. Inclusive eu sou funcionário da Greenhaven. Então aqui a gente tem um hostel, a gente tem visitas guiadas, que é o que vocês estão fazendo, a gente tem mergulho, a gente tem passeio de barco, stand-up, caiaque e por aí vai. Então dentro de uma unidade é basicamente isso que a gente faz, protege, estuda e curte o rolê ali dentro da ilha, tá bom? Bom, a Ilha do Anchieta para mim foi bem marcante, ver toda a ecologia trabalhando ali, tanto da parte de fauna, flora, todo esse trabalho com turismo, pesca local, climatologia também atuando. Então realmente ali ficou bem marcado como a ecologia, que é uma área da biologia assim, atua muito forte para a convivência das espécies. Foi a parte que mais me marcou, assim, poder ver isso muito na prática, ver de perto e ver o quanto é eficiente no trabalho do reflorestamento, da preservação ambiental, da preservação das espécies ali do local, das que estão chegando também, que não faziam parte. Foi bem bacana isso. Sparkling bliss, a night like this, nothing will miss. Hearts are glowing, oh, we've won. Lost in love on the island in the sun. Dance, dance, under the sky, oh yeah. Feel the heat, just you and I. Eu gostei bastante, a minha experiência que mais marcou foi da ilha, né, da visita. Foi uma experiência bem legal, eu vi que todo mundo tá se divertindo bastante, assim, foi uma dinâmica bem bacana. A gente fez análise de Coção Rochoso, a gente andou, fez uma trilhazinha, se divertiu bastante na praia. Foi um dia bem em contato mesmo com a natureza, foi um dia bem ecológico mesmo, foi bem legal, eu gostei bastante, foi a parte favorita do passeio. Sunset paints the sky in hues of orange and pink so high. Sunset paradise, where we cease to rise, lost in the rhythm of the waves in this coastal hideaway. Professor. Excelente experiência para os acadêmicos de biologia, para os professores. Ter uma experiência muito legal aqui no ambiente natural, de Oceano Atlântico, aqui de
encostão rochoso, de ambientes marinhos, de formação muito boa, importante para os nossos alunos, para o nosso curso de Ciências Biológicas aqui. Feliz de quem teve a oportunidade de vir, quem pôde vir aproveitar esses dias maravilhosos vividos aqui em Ubatuba. Eu gostei muito, de forma bem particular, da aula prática no mangue. Gostei muito também daquele primeiro dia que a gente visitou o Museu Marinho. Achei de uma quantidade do acervo muito bem conservado, de forma muito pedagógica, muito técnica. Eu acho que contribui muito para a nossa formação. A experiência mais me marcou, eu acho que foi... Não tem como eu frisar uma de forma específica, mas eu acho que todas contribuíram para fazer essa marca indelével que vai ficar na história minha, pessoal, e também aqui dos acadêmicos de biologia. Eu acho que é um todo. Se eu pensar alguma coisa de forma isolada, vou estar sendo injusto com as demais, que foram todas muito bem. O que eu mais gostei na viagem foi ver o papel do veterinário na prática, na área da parte marinha. E o que mais me marcou foi ter visto os animais, tanto em cativeiro, como tamar e tal, sendo tratados, e na vida marinha selvagem, que eu achei incrível, me emocionou bastante. Muito bem, pessoal, então nós estamos aqui hoje no último dia, já ajeitando todas as coisas pra gente estar voltando para Ourinhos, mas saímos daqui com uma sensação de um curso realizado com sucesso, as práticas que nós desenvolvemos. Então nós fizemos de modo geral visita no Projeto Tamar, no Instituto Argonauta, também no aquário, onde os alunos puderam colocar a mão na massa e entender como que é a pesquisa, como que é o desenvolvimento dentro dessas áreas, com os cuidados, reabilitação com os animais. Além de tudo, a educação ambiental. Também fizemos o reconhecimento de sistemas ecocosteiros, como o manguezal, o encontro do rio com o mar, onde os alunos puderam fazer toda a biometria, identificação de plantas, de mangue, de animais. E nós fizemos uma viagem até a Ilha Anchieta para fazer estudos no Costão Rochoso, onde os alunos também fizeram identificação, contagem de riqueza, abundância, onde nós podemos estudar um pouco da ecologia desses ambientes que é tão biodiverso e simplesmente numa área tão pequena. E nosso curso foi um sucesso. Bora pro próximo, turminha! As verdadeiras amizades são aquelas que sobrevivem petar e perseveram em Ubatuba.